Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live segundo aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. O tema desses dois capítulos diz respeito à generosidade ou prosperidade. O apóstolo Paulo, no início do capítulo 8, ele explicando à igreja de Corinto como eles deveriam desenvolver o dom ou a virtude da generosidade, ele dá à igreja da Macedônia como exemplo. E ao final, ele diz assim: e a profunda pobreza deles, da igreja da Macedônia, superabundou em grande riqueza de sua generosidade. E este é o objetivo de Paulo: ensinar a igreja de Corinto a desenvolver o dom da generosidade. Nós temos dito que ele faz isso de duas maneiras. A primeira, ele apresenta a igreja de Macedônia, as igrejas da Macedônia. Por quê? Porque elas vendo a necessidade da igreja de Jerusalém, que também passava por fome, grave fome, eles, a igreja da Macedônia, levantaram recursos financeiros para atender a igreja de Jerusalém. Mas a igreja da Macedônia aprendeu a ser generosa a partir do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, e nós temos já alguns dias trabalhado em cima desse verso, ele ensina a igreja de Corintos como é que Jesus se apresentou no seu ministério terreno. E ele diz: porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nós temos demonstrado que Jesus, ao esvaziar da sua divindade e se fazer homem, ele colocou na posição de servo. O servo, ele é totalmente dependente do seu Senhor. Nós temos demonstrado que essa conexão de Jesus Cristo como o servo, ele se coloca como servo e se faz homem, se apresenta na forma humana. Deus lhe preparou um corpo, de forma que Jesus, enquanto viveu na terra, ele foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Contudo, ele não podia utilizar-se dos seus poderes divinos. Jesus tinha que viver como pobre e dependente do Pai, aprendendo do Pai em todo o tempo. Então este era o propósito da vida de Jesus. Nós também, comparando com Jesus, somos absolutamente pobres e dependentes. Esta pandemia, ela demonstrou a fragilidade do ser humano em todas as áreas. Na área da saúde, na área financeira, na área econômica, na área governamental. Todos os sistemas foram abalados por essa crise que estamos vivendo. O fluxo de dinheiro mudou de lugar, empresas tiveram que fechar as suas portas no período de lockdown. Então nós tivemos grandes reveses financeiros. É claro que se nós procurarmos, nós vamos encontrar certas pessoas que enriqueceram no meio dessa crise. Elas estavam bem posicionadas, elas tinham caixa. Então quando os outros estavam chorando, ela estava vendendo lenço para secar as lágrimas. Então tudo isso para demonstrar que o mundo vive em ciclos. Alguns ganham, outros perdem, mas a grande maioria nessa situação perdeu. E isso vem demonstrar a nossa fragilidade como ser humano no planeta Terra, ok? Então Jesus, ele vem e se faz pobre. E nós também, nesse sentido, somos pobres, somos dependentes. Precisamos de um poder maior do que nós para dar sustentação à nossa vida. Mas aí vem a pergunta: estamos nós
nas mesmas condições em que estava Jesus Cristo? Muitos acabam crendo que Jesus, quando viveu entre nós, e nós estamos falando do seu ministério terreno, do 0 ano até os 33, até a sua morte na cruz, que quando Jesus viveu entre nós, Jesus teria usado os seus poderes divinos. Nós sabemos que Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo. Nós sabemos que quando Jesus ele foi ser batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele. Uma voz do céu declarou: "Este é o meu filho amado." Seja bem-vinda, Rita, seja bem-vinda, Dora. Então, este é o meu filho amado. Ok, Jesus está sendo batizado. Tudo que nós sabemos do batismo de Jesus é que o Espírito desceu como uma pomba sobre ele. Quando chegamos em Lucas, na continuidade, ou seja, nos momentos seguintes ao batismo das águas, a Bíblia diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado para o deserto para ser tentado. Então nós já sabemos que o Espírito Santo veio sobre Jesus e que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Essa expressão cheio do Espírito Santo nós encontramos quando a igreja primitiva orava em Atos capítulo 4, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito desceu a primeira vez sobre a igreja, em Atos capítulo 2, nós também lemos essa expressão: eles foram cheios do Espírito Santo. Então nós lemos em Lucas que Jesus foi cheio do Espírito Santo. João, aquele que era primo de Jesus, aquele que batizou Jesus, aquele que conhecia Jesus na intimidade, João teve uma experiência com o Espírito Santo muito forte, já no ventre de Isabel. Quando Maria vai visitar Jesus, vai visitar Isabel, Maria estava grávida de Jesus, Isabel estava grávida de João Batista, e a Bíblia diz que quando Maria chega até Isabel, ela fica cheia do Espírito e João Batista estremece no ventre dela. Há um mover de Deus. Vamos ler essa passagem, porque ela é muito interessante, o modo como aconteceu esse toque do Espírito Santo na vida de Maria. Então, Maria, de Isabel, diz assim: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel foi possuída do Espírito Santo. Só a presença de Jesus no ventre de Maria já fez com que Isabel fosse possuída pelo Espírito Santo. Então, voltando, Jesus foi cheio do Espírito Santo depois dele receber o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba, e quando nós encontramos os discípulos em Atos capítulo 2 e em Atos capítulo 4, é dito que eles foram cheios do Espírito Santo. Mas João Batista, ele acrescenta um detalhe a mais acerca de Jesus. E ele faz isso em João, no capítulo 2, quando ele falando a respeito de Jesus, em João, no capítulo 2, ele diz assim, acerca de Jesus: pois o enviado de Deus, que é Jesus, fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Por que eu estou fazendo grande ênfase sobre Jesus ter o Espírito Santo? Lá em Lucas, quando Jesus vai em Nazaré e é aberto as Escrituras para ele ler, ele lendo as Escrituras em Lucas, no capítulo 4, ele começa a ler a parte do texto que está escrito assim:
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Há uma outra passagem de Lucas que fala que Jesus agiu na virtude do Espírito Santo. Fala que ele estava cheio do Espírito Santo e que ele agiu na virtude do Espírito Santo. Então todo o ministério de Jesus, ele o fez porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele não usou as suas prerrogativas divinas. Ele usou as prerrogativas de Deus, o Pai, que conferiu, através do Espírito Santo, a condição de Jesus realizar milagres e prodígios. Entenda, ele era perfeitamente Deus, perfeitamente homem, mas como ele havia esvaziado da sua divindade, ele se absteve de exercer essa divindade, se submetendo inteiramente ao Pai e exercendo o ministério debaixo da unção do Espírito Santo. Nesse sentido, Jesus, ele se torna um modelo para nós. Por quê? O apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 5, ele diz: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o enchimento do Espírito Santo é que nos dá o norte para guiar a nossa existência no planeta Terra. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele vai dizer que nós temos que ser liderados pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, dar frutificar pelas obras, pelo fruto do Espírito Santo. Então, em todo o contexto, há uma similaridade no modo como devemos andar no reino de Deus e no modo como Jesus andou no reino de Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, o verso 6 e 7, temos trabalhado bastante esse verso. Ele fala dessa condição de Jesus não subsistindo em forma de Deus. E qual era a tentação, a maior tentação de Jesus? A maior tentação de Jesus era ele usar as prerrogativas divinas. Ele não podia usar. Ele tinha o Espírito Santo e ele era ungido pelo Espírito Santo e ele utilizava desse poder. Então Jesus viveu como perfeitamente homem, abstendo-se de exercer os seus poderes divinos, vamos assim colocar, ainda que ele fosse verdadeiramente Deus. Por que estamos fazendo ênfase nisso? Em Mateus, capítulo 17, há um parênteses no ministério terreno de Jesus. Vamos ler como se deu esse parênteses. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nessa transfiguração de Jesus, nós percebemos que naquele espaço de tempo, ele assumiu a sua divindade na plenitude do que seria possível diante dos discípulos. Por que do que seria possível? Porque se ele transfigurasse na potencialidade de Deus, se assim podemos dizer, os discípulos não suportariam aquela glória. Mas os discípulos conseguiram suportar aquela glória. De qualquer maneira, quando Pedro ele vai fazer referência a esse momento, ele escreve assim: porque não nos demos, 2 Pedro capítulo 1, verso 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
seguindo fábulas enganosamente inventadas, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, Pedro e João também fala desse momento, descreve aquela transfiguração como um momento em que eles enxergam a majestade de Jesus. Então ele era verdadeiramente Deus, mas ele exerceu o seu ministério na terra como um verdadeiro homem, cheio do Espírito de Deus, ungido pelo Espírito de Deus. Por isso, ele se tornou semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Então, nós temos que entender esses dois momentos da vida de Jesus. No princípio, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Jesus Cristo. No princípio, antes de se fazer homem, ele era Deus. Quando ele se fez homem, continuou sendo Deus, esvaziado da sua divindade. Significa, ele não podia exercer essa divindade. Ele se anulou. Anulou no sentido de não exercer. E aí nós vamos encontrar que mesmo ele não exercendo a sua divindade, ele reconhecia a sua majestade. João capítulo 19, verso 7. Responderam os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele, Jesus, deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Quando Jesus fala com os judeus, ele diz: antes de Abraão eu sou. A palavra eu sou define ele como Deus. Então ele reconhece: eu sou Deus e eu sou homem. Mas, sendo Deus, ele poderia, quando ele foi preso, chamar uma milícia de anjos para impedir a sua prisão. Mas ele não fez. Por quê? O reino dele não era desse mundo. Ele estava numa missão de ser obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele podia declarar: eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu vim do Pai, eu estive com o Pai, eu ouvi do Pai. Então ele podia declarar as coisas que são próprias da condição da verdadeira identidade dele como Deus. Mas ele também se fez homem e ele viveu nesse equilíbrio. Pois bem, o apóstolo Pedro reconheceu em Jesus e reconhece que Jesus é Deus, quando ele diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Pedro está reconhecendo que Jesus é Deus. Ele era Deus, o Verbo era Deus, estava com Deus, no princípio estava com Deus. Então, ele reconhece que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Pedro vem e diz: e Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Com isso, ele podia receber adoração. Aquele leproso que se prostrou nos pés de Jesus, ele adorou Jesus. E Jesus recebeu adoração. No entanto, quando João estava arrebatado no céu e ele quis se ajoelhar diante de um anjo, o anjo falou: levanta, coloca de pé, eu sou conservo igual você. Não recebeu e não permitiu a adoração de João. Portanto, a adoração só se dá a Deus. Jesus recebe adoração porque ele é Deus, ainda que não utilizou da sua divindade enquanto exerceu o papel de ser homem. Agora vem a tentação. A primeira tentação, quando Satanás tenta Jesus, lembra? Ele, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. Aqui uma lição para nós. Geralmente, quando nós estamos sob provação,
a primeira coisa que nós falamos é: isso é coisa do diabo. É ou não é? Quando a gente está passando por uma luta, a primeira coisa que a pessoa fala é: isso é coisa do diabo. O diabo está querendo me perturbar, o diabo está querendo impedir a obra de Deus, o diabo está querendo isso, está querendo aquilo, como se ele fosse alguma coisa no pedaço. Quem levou Jesus para ser tentado foi o Espírito de Deus. Então, quando somos tentados pelo diabo, quem está nos conduzindo a essa tentação ou nos colocando em um ambiente de prova é o Espírito de Deus. E ele nos coloca em um ambiente de prova porque ele sabe que uma vez aprovados, a nossa fé se torna mais preciosa do que o ouro. Então, se nós estamos sendo provados, nós temos que permanecer firme e não dar glória ao inimigo. Quando Satanás pediu para cirandar Pedro, a palavra de Jesus para Pedro foi: Satanás pediu para te cirandar. É muito bom a gente saber disso. Porque se nós estamos sendo tentados por Satanás, ele primeiro compareceu na presença de Deus para pedir autonomia, para vir nos tentar. E quando ele vem nos tentar, a Bíblia diz: não vem tentação sobre você que não seja humana, mas fiel é Deus que lhe dá o escape. Portanto, tudo que vem sobre nós está na medida das nossas forças, porque é o ambiente de prova preparado pelo Espírito de Deus para que a nossa fé seja aperfeiçoada. E foi o que o Espírito de Deus fez com Jesus. A questão era: Jesus iria utilizar dos seus poderes divinos? Lá está ele no deserto, 40 dias sem comer, então ele teve fome. Ele podia comer? Podia. Ele comeu em outros ambientes. Ele podia comer, mas ele estava em jejum. E quando se está em jejum, principalmente em um jejum prolongado, ele está na direção de Deus. Ou seja, é Deus que diz a hora de comer. O fato da fome ter chegado não implica necessariamente que era a hora de comer. Deixa eu te contar um segredo espiritual nesse sentido. Jesus não está em Jerusalém, está num outro lugar. Não sei aonde que era o lugar que ele estava. Não sei se era Nazaré, ele estava em outro lugar. Os irmãos chegam até Jesus e dizem assim: Jesus, você tem que ir para Jerusalém. É lá que se faz milagres, prodígios e maravilhas. Ninguém que pode dizer que é um homem enviado por Deus, que faz milagres como você faz, pode fazer uma coisa dessa se não for em Jerusalém. Você tem que ir para Jerusalém. A resposta de Jesus para os irmãos dele, irmãos na carne, porque Maria, depois de Jesus, teve outros filhos. Resposta de Jesus para os seus irmãos: o tempo de vocês é sempre presente. Vocês querem ir para Jerusalém? Vão até Jerusalém. A minha hora ainda não chegou. A Bíblia conta que os irmãos foram embora para Jerusalém. Quando os irmãos viraram as costas e começaram a ir para Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus foi para Jerusalém. Quanto tempo levou para não ser a hora de Jesus e ser a hora de Jesus? Pode ter sido 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Naquela hora em que os irmãos estavam convidando ele para ir a Jerusalém, não era a hora dele ir a Jerusalém, mas 1 minuto depois se tornou a hora. Quanto tempo levaria depois de 40 dias para Jesus comer? Eu não sei, podia ser 1 minuto depois, mas não era na hora que Satanás veio falar para ele: transforma a pedra em pão. Aquela não era a hora de Deus. Podia ser 1 minuto depois, 30 segundos depois, meia hora depois, 1 dia depois, mas não era naquela hora em que ele estava sendo tentado. Qual era a tentação? Você é Deus. Se você é filho de Deus, você é Deus.
Porque quando Deus estava lá na eternidade passada, tinha alguém do lado dele. Eu não sei quem que ele era. Satanás não sabia. Ele estava na dúvida se Jesus era ou não era o Filho de Deus. Ele sabia que tinha alguém lá, mas não sabia quem era que estava aqui na terra. Então, se você é filho de Deus, pega a pedra e transforma em pão. Use os teus poderes divinos. É muito fácil. Todo mundo vai acreditar que você é filho de Deus. É só usar poderes divinos. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele não se deixou tentar usando os seus poderes divinos. Veio a segunda tentação. A segunda tentação, Satanás leva ele para cima do templo e diz assim: atira-te para baixo. A pessoa, ele seria um super-homem. Imagina você estar na frente da tua igreja, um homem sobe lá em cima da igreja e de repente ele pula e parece um pássaro voando e vai para um lado e vai para o outro e você fica maravilhado. Olha ali, é o homem de Deus. Satanás estava pedindo, é só anular a lei da gravidade. Os anjos vão te pegar por debaixo, eles não vão te deixar cair, não vão te deixar quebrar. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí vem a terceira tentação. Satanás leva ele no alto do monte e mostra todos os reinos do mundo. E diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, você pode ficar rico sem fazer força. É só ser meu amigo. É só se curvar diante de mim. Eu te entrego tudo de mão beijada. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, só a Deus adorarás, só a Ele servirás. E terminou as tentações ali, por um pouco de tempo. Quer dizer que Satanás veio tentar Jesus depois. Assim, Jesus é um modelo como nós. Nós também somos tentados. Uma hora pela concupiscência da carne, outra hora pela concupiscência dos olhos, outra hora pela soberba da vida. Jesus foi tentado pela concupiscência da carne. Ele não tinha concupiscência, mas pela tentação da carne. Pega a pedra, faz comida dela e come e mata a tua fome. A carne vai ficar saciada. Jesus foi tentado pela concupiscência dos olhos. Pula daqui, sai voando e todos vão te engrandecer. Você vai ser famoso, todos vão ficar admirados com o que estão vendo. Jesus foi tentado pela soberba da vida. Fica rico, ganhe dinheiro, eu te dou toda a riqueza. Mas Jesus disse não e usou a palavra de Deus em sua defesa em todas as oportunidades. Por que que ele fez isso? Porque ele estava sendo como um modelo para nós, um modelo da presença de Deus. E João, capítulo 17, verso 5, Jesus vem e declara: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então Jesus estava lembrando de como ele foi esvaziado. E ele está pedindo ao Pai para ele voltar àquele lugar. Mas por que que ele está pedindo ao Pai e ele simplesmente não toma o que é dele? Porque ele se submeteu ao Pai, porque ele se colocou como servo do Pai, porque ele se apresentou como filho do homem. E ele, quando ele se propôs a se tornar homem, ou a se tornar primeiro servo, ele saiu procurando. Será que anjo é servo? Não. Anjo não recebeu nenhuma ordem de fazer uma coisa. Será que animal é servo? Não. Mas Deus, o homem é servo, porque ele recebeu a ordem de dominar a terra, de sujeitar a terra. Isso é colocar debaixo de um senhorio de alguém. É como você chega para aquele que trabalha para você e fala: limpa aqui, limpa colar. Então você é o Senhor e ele é o servo. Se Deus está dando uma ordem ao homem, é porque o homem é o servo de Deus. Então Jesus se fez servo. Eu creio que a gente pode usar a figura de Jesus com o papel do super-homem e do Clark Kent. Lembra dessa história em quadrinho? O Clark Kent era um homem de óculos, vestido de roupa, terno, normal, fracote, não brigava com ninguém,
ele era humilhado por todo mundo, mas ele não podia fazer nada. Mas quando ele saía escondido dos olhos de todo mundo, ele tirava o seu terno, colocava o seu terno dentro da capa que ele tinha, uma capa de super-homem, e saía voando, e aí ele tinha todos os poderes, ele tinha toda a força, toda a velocidade. Assim era Jesus. Quando ele se fez homem, ele era como o Clark Kent. Ele não tinha força, foi humilhado, zombaram dele, prenderam ele, açoitaram ele, colocaram coroas de espinho na cabeça dele, colocaram cravos na mão dele, colocaram ele no madeiro e deixaram ele morrer na cruz do Calvário, e até o pai dele o abandonou ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora ele estava recebendo o nosso pecado. Mas depois da sua ressurreição, ele foi glorificado. E a Bíblia diz que ele, abençoando os seus discípulos, ele subiu até que a nuvem o encobriu dos olhos dos discípulos. E quando chegamos na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, nós ficamos sabendo que ele está sentado à direita do Pai, até que o Pai o coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus, quando ele viveu entre nós, ele viveu perfeitamente obediente. Nós estamos respondendo a pergunta: como viver pobre de espírito? E agora nós estamos percebendo que Jesus Cristo é o modelo de como devemos viver como pobres. Porque Jesus viveu como pobre. E como ele viveu como pobre? Hebreus capítulo 2, verso 17. Por isso mesmo, presta atenção, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas próprias do ser humano, Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Quando Jesus foi batizado, antes do batismo, João Batista olhou para ele e disse: longe de mim te batizar. Se existe alguém na face da terra que não precisa ser batizado, este alguém é você. Quando João Batista pregava no Rio Jordão, ele dizia assim: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. E aí um judeu dizia: eu me arrependo. Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? E ele dizia, João Batista: seja batizado nas águas para perdão dos teus pecados. E quando ele levantava aquele judeu das águas, ele já estava dentro do reino de Deus. Era uma encenação para explicar o novo nascimento. Você morre para o mundo e vive para Deus. Quando você morre para o mundo, o teu velho homem está morrendo. O salário do pecado é a morte. É como se você antecipasse a tua morte. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, você está dizendo: Jesus Cristo está morrendo no meu lugar. Ele está antecipando a minha morte, ok? Quando Jesus chega no Jordão e ele vai afundar o seu corpo, que corpo que está descendo nas águas? Qual é o corpo que está descendo nas águas? O corpo que está descendo nas águas é o corpo do Cordeiro de Deus. É o corpo perfeito. É o corpo sem pecado. Então, quando ele vai para as águas e ele vai morrer sem pecado, ele recebe os nossos pecados que estão dentro das águas. E ali há uma identificação na morte. Na morte, nós pecadores nos identificamos com o Cordeiro de Deus morto por causa de nós. E quando ele ressuscita,
ele nos leva junto com ele para uma nova vida. Quando ele nos ressuscita, ele nos transporta do reino das trevas para o seu reino. Quando ele nos ressuscita, ele nos faz entrar no reino de Deus. Quando ele nos ressuscita, ele nos faz justificados em Cristo Jesus. Quando ele nos ressuscita, ele nos torna uma nova criatura. Quando ele nos ressuscita, nós entramos no reino dos céus. É isso que Jesus fez. Ele foi perfeito modelo. Por isso convinha que ele sofresse todas essas coisas. Agora vamos olhar qual era a situação na terra. Depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Mateus capítulo 4, verso 2. Eu não sei quantos aqui já jejuaram por 40 dias. Eu já jejuei por muito mais dias do que 7 dias. Eu creio que já jejuei até 21 dias, mais ou menos assim. Quando você entra em jejum prolongado, no primeiro momento você sente fome. Depois de um determinado tempo, talvez no segundo, terceiro dia, a fome vai embora. E quando chega naquele estágio, a impressão que você tem é que você nunca mais vai precisar comer. Você não sente mais a fome. E aí vai. Quando chega dos 21 até o 40 dias, dependendo da pessoa que jejua, a fome volta. E quando a fome volta, você tem o que Jesus teve aqui. Você tem fome. Quando você sente aquela dor de fome, é porque, eu não sou médico, mas eu acho que funciona assim. É porque é como se o teu corpo começasse a comer você por dentro. Ele precisa converter em energia o que está em volta. Então você sente aquelas dores como se estivesse arrapando a parede do estômago para puxar a energia. Alguma coisa assim, na minha linguagem. Eu não sou médico. Ok. E aí você sabe que está chegando a hora de terminar o jejum. Geralmente, quando essa fome chega, tipo uma hora depois, é a hora de entregar o jejum. Nesse período, o diabo tentou. Mas por que eu estou fazendo bastante ênfase sobre isso? Vamos pegar você que não jejua, ok? Não estou dizendo que você não jejua nunca. Eu quero dizer assim, vamos pegar o momento em que você está com fome. Quando que a gente tem fome? Quando acorda para tomar o café da manhã, quando almoça na hora de almoçar, quando janta na hora de jantar. É onde a gente tem mais fome. A gente tem fome intermediária, mas o momento de fome principal nosso é no café da manhã, no almoço e na janta. Vamos supor que você chega na tua casa ao meio-dia, na hora do almoço, e quem tem a obrigação de colocar a comida na mesa não colocou a comida na mesa. Qual é a tua atitude? Será que você não vê? Eu estou chegando do meu trabalho, já estou chegando em cima da hora, vou ter que comer, sair correndo, e você não põe a comida, agora eu vou ser obrigado a nem comer, vou ter que murmurar. Quantas pessoas, quando começam a passar fome por alguma coisa, por meia hora, a fome normal, não estou falando nem fome de jejum, ele começa a reclamar da fome. Imagina se o diabo vier tentar naquela hora. Aí, um abraço. Já deu tudo errado. Já deu conflito para tudo quanto é lado. Por quê? Porque Jesus veio como homem para ser tentado pelas necessidades naturais do ser humano e ele agiu como um homem de Deus. Ele agiu cheio do Espírito Santo. Ele deu uma resposta que o homem de Deus deve dar. Por exemplo, ele chega diante da mulher e fala, dá-me de beber, ele está com sede, ele quer beber água. A mulher não entendeu nada. E fala assim, como você, sendo homem, pede a mim, mulher, você sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber. Jesus pede água, ela entrega para ele. Preconceito. E Jesus para,
não desce, ele podia falar, então pera um pouco, eu estou com muita sede, me dá o balde aqui, eu vou tirar água para mim, depois que matar a sede a gente conversa. Não, Jesus deixou a sede de lado, a sede não dominou ele virou e começou a conversar com aquela mulher. Eu conheci um homem, e esse homem era um homem muito enfermo. Ele tinha problemas de toda espécie. Um dos problemas que ele tinha era ataque de coração. De vez em quando dava os piripacos nele, tinha que levar ele para o hospital. E aí, um dia, ele teve um ataque no coração, e ele era um homem muito pesado, ele caiu no chão, e aí colocaram ele na maca, tentaram levantar ele para colocar ele num carro, para levar ele no hospital, e as pessoas não davam conta de aguentar o peso dele. E ele, com aquela dor no coração, virava para as pessoas que estavam levantando ele e falava, desse jeito eu vou morrer no meio do caminho, vocês nem conseguem me levantar, e dava risada das pessoas tentando levantar ele, apesar da dor que ele tinha. Ele nunca perdia o humor no hospital. Ele nunca deixava que a enfermidade ditasse o bom ou mau humor dele. Ele mantinha o seu bom humor em todo o tempo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta a separar junta de medula. A junta é onde passa toda a estrutura óssea do nosso corpo. Aí a medula é toda a estrutura nervosa. Quando a palavra de Deus diz que ela é apta para separar junta de medula, ela está dizendo o seguinte: se você sentir dor de estômago, não precisa ficar de mau humor. Se você sentir nervoso, não precisa ficar irado. Você tem o domínio sobre você. Então você pode sentir dor de estômago sem transmitir, ficar mal-humorado. E você pode sentir a tensão nervosa sem manifestar a tua ira. O homem sábio domina o seu espírito. E Jesus veio dar essa prova de que ele podia dominar o espírito, mas ele era homem, ele passava sede. Mas ele não se desesperava. Em Marcos capítulo 6, verso 31, vinde repousar um pouco à parte, disse Jesus aos discípulos, vão ficar para um lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Quantas pessoas que quando não tem tempo para comer, perde completamente o sentido da vida, fica irascível, ele ainda fala, olha, vocês já me conhecem, vocês sabem como eu sou, eu estou com fome, então vocês vão aguentar o meu jeito truculento de ser, vocês vão ter que se incomodar comigo, porque vocês sabem, a fome me dá o direito de eu ser um brutamonte, e a fome me dá o direito de ser quem eu bem quero, então vocês aguentem o tranco, porque se vocês trouxessem comida para mim, eu não estaria nervoso. É assim que muita gente age. Porque ele não consegue dominar o seu estado de ânimo. Qualquer coisa no seu corpo afeta o seu humor. E Jesus veio para demonstrar que ele, passando por todas as necessidades de um ser humano, ele continuava sendo manso, ele continuava sendo amoroso, ele continuava sendo alguém que manifestava o amor de Deus ao ser humano em todo tempo, em toda hora. Jesus, ele recebia a assistência das mulheres que nos sustentava com seus bens. Hoje, nesse mundo em que uma hora o homem está empregado e a esposa não, numa outra hora é a esposa que está empregada e o homem não. Quantos homens desempregados, quando tem que viver do salário da sua esposa, ele perde o tino, ele fica desorientado. E, no entanto, Jesus, ele viveu debaixo do sustento das mulheres que lhe davam assistência. E ele não perdeu, não se desestruturou por causa disso.
Mas ele veio dar provas que uma hora nós podemos ser o provedor, uma outra hora nós podemos ser aquele que vai precisar do provento, porque uma hora nós estamos enriquecidos da parte de Deus para distribuir, mas outra hora nós estamos empobrecidos da parte de Deus para receber, e nós precisamos entender as estações da vida, porque Jesus, enquanto viveu entre nós, ele foi sempre pobre. Ele não teve as regalias que nós temos, porque ele fez a opção de viver na mais absoluta pobreza, porque ele fez na opção de viver na dependência de Deus. João 11:35, Jesus chorou. Quantas pessoas escondem o seu choro? Quantas pessoas tocadas pelo Espírito endurecem o seu coração? Não é coisa de homem chorar. Ou a mulher começa a chorar e logo ela começa a pedir desculpa porque está chorando. Nós temos que entender que o choro é a máquina de lavar da alma. Quando a pessoa chora, ela está lavando a sua alma, ela está tirando o peso da sua alma. Quando eu encontro alguém que está chorando, eu tenho duas atitudes. A primeira, eu deixo a pessoa chorar. Se for um homem, eu ponho a mão sobre os ombros. Se for a mulher, eu deixo ela chorar. Mas se ela começar a ficar constrangida porque está chorando diante de mim, eu já logo digo para ela, continue chorando, porque o choro lava a sua alma. A Bíblia diz que tem anjo colhendo as lágrimas. E quantas pessoas não têm ou não se dão o direito de derramar lágrimas? Isso é desumanizar. Jesus veio para demonstrar que o verdadeiro homem é servo, que o verdadeiro homem é pobre. Isso significa que o verdadeiro homem é dependente de Deus e que o verdadeiro homem, ele entra em prantos quando ele vê a dor do seu semelhante e ele pode chorar por si mesmo, porque o choro quebranta a alma. Eu conheci um americano e ele dando testemunho da vida dele com Deus. Ele disse assim: se eu passar 24 horas do dia sem derramar as minhas lágrimas diante de Deus, pode me repreender porque eu estou desviado. Vou falar de novo. Ele dizia assim: se eu passar 24 horas sem derramar minhas lágrimas diante de Deus, pode me repreender porque eu estou desviado. Aí eu faço a pergunta para você: qual foi a última vez que você chorou? E aí, nós estamos dando um atestado da nossa espiritualidade, ou do nível, do grau, da nossa sensibilidade espiritual diante de Deus. Porque Jesus chorou. Jesus chorou por Jerusalém. Jeremias era chamado profeta chorão. Jesus chorou. Em Lucas, capítulo 22, verso 44, falando do momento em que Jesus foi crucificado, diz assim: e estando em agonia. Tem gente que não aceita passar por nenhum tipo de agonia, quer ser super-homem. Acha que tudo tem que ser resolvido com a sua força. A pessoa, deixe-me dizer uma coisa. Eu tenho que fazer conta, eu não sei quantos anos eu tenho. Eu me converti com 18, 28, 38, 48, 58, 18, 28, 38, 48, 58. Dá 40 anos caminhando com Deus, certo? Desses 40 anos caminhando com Deus, eu vivi como um homem depressivo por 30 anos. Por 30 anos eu vivi como depressivo.
Então, de tempo em tempo, eu caía em depressão. Depois que eu caía em depressão, quando eu caía em depressão, eu caía em depressão. Ok, caí, tudo bem, uma hora eu saio dela. E aí passavam uns dias, eu saía da depressão. Quando eu saía da depressão, eu olhava para aquela depressão que eu entrei e falava, por que eu entrei em depressão? E eu não conseguia descobrir a causa da minha depressão. Por que eu entrava com muita frequência na depressão? E aí, por muitos anos, eu achava que o que tira a depressão era a fé. Então eu falava assim, eu acho que eu tenho pouca fé, porque eu não consigo evitar a depressão. Por que fé seria um jeito de sair da depressão? Porque a depressão é quando junta todos os teus sentimentos, todas as suas lutas, todas as suas batalhas, e você tenta resolver tudo num dia só. As lutas que nós temos são lutas diferentes que resolve em tempos diferentes. Mas quando a pessoa pega uma luta hoje, que tem que acabar daqui 5 dias, pega a luta de amanhã, que tem que acabar daqui 10 dias, junta tudo no dia de hoje, ela quer resolver a vida dela da noite para o dia. Ela quer fazer um estalo assim, da água para o vinho e dizer, pronto, a minha vida está resolvida. E aí ela, como aquilo não acontece, ela cai num profundo estado de depressão. Ok. E aí eu ficava em depressão e não conseguia ser curado dela. Um dia eu estava numa igreja e um grupo de irmãos daquela igreja disseram assim para mim, César, como você tem alguma experiência com cura interior, com a cura da alma, nós gostaríamos que você nos treinasse no modo como nós devemos tratar uma pessoa que está traumatizada, ferida na alma. Aí eu falei, tudo bem, eu treino vocês. Aí ela falou, você não quer aproveitar e pegar o nosso livro de estudo? Quem sabe você pega o material que está aqui, que é o nosso material, que faz o nosso treinamento, e você usa esse material para nos treinar. Falei, tudo bem, me dá o material. E aí eu fui ler o material. E quando eu li o material, ele disse assim, o antídoto da depressão é a esperança. Eu li, falei, como é que é? O antídoto da depressão é a esperança. Aí eu falei, agora eu sei por que eu nunca consigo vencer a depressão. Porque eu fico procurando ter mais fé. Quando na verdade eu tenho que procurar esperança. O que é esperança? É que Deus vai colocar ordem em um dado momento. Jesus suportou a agonia da cruz por causa daquilo que lhe estava reservado. Ele tinha esperança que valia a pena passar pela agonia da cruz, porque ele sabia que do outro lado estava a ressurreição, do outro lado estava a glorificação. Então ele podia suportar, ele podia suar como gotas de sangue, ele podia ficar agoniado, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Por isso que Jeremias, que é o profeta que chorava, dizia, lembra-te das coisas que te dá a esperança, que te fortalece a esperança. Porque é a esperança que estica, que aumenta, que fortalece o nosso ânimo. Mas Jesus está dando prova de que ele é um ser humano como nós. Ele ficava agoniado como nós ficamos agoniados. Ele estava agoniado porque era chegada a sua hora. Nós também ficamos agoniados. Com isso ele está dizendo que isso é coisa do ser humano. Na hora que Jesus foi desamparado, Deus meu, por que me desamparaste? Quantos momentos na nossa vida nós não passamos por isso? Por sentir-se desamparado por Deus. Mas Jesus suportou tudo, porque estava ali, ele sabia da promessa de Deus, sabia do que estava ali reservado, da glória que estava ali reservada. Jesus, ele demonstrou todas essas coisas. Nós temos que entender, porque o mistério de Jesus, muitas vezes a gente engrandece ele como Deus e deixa de ver ele como homem. Às vezes a gente vê ele como homem e deixa de ver ele como Deus. E a gente fica nessa situação que a gente sabe que temos que seguir o exemplo de Jesus, mas não entendemos o exemplo que ele deu. Entenda,
Jesus deu o exemplo. E qual foi o exemplo que ele deu? Primeiro, ele assumiu que ele ia viver na terra como um homem pobre. Entenda. Por que que Jesus escolheu ser pobre? Por que que Jesus escolheu ser pobre? Porque no dia que ele se esvaziou, ele tinha um propósito. Eu vou me esvaziar para me fazer servo. Você já viu um servo rico? No mundo dos escravos, graças a Deus não é mais o nosso mundo ainda, que a gente sabe que em algum lugar há o trabalho escravo, e quando nós ficamos sabendo do trabalho escravo, qual é a condição da escravidão? Não é não ter direito de comer, não ter direito de beber, não tem direito a boa roupa, não tem direito a boa cama, tudo que você tem que fazer é trabalhar dando do teu sangue. Jesus, como servo, ele deu do sangue dele. Ele suou sangue no Getsemane. E lá na cruz, ele deixou esvaziar o seu sangue. E aí ele disse, ninguém tem maior amor do que esse dar a sua vida pelo seu amigo. Jesus era pobre, porque ele era dependente de Deus. Jesus era pobre porque ele tinha um pai rico. Jesus era pobre porque ele estava em uma missão. Jesus era pobre porque ele sabia que o pai dele sustentava ele em todas as suas jornadas. Por isso que Jesus era pobre. Quando Jesus, depois da ressurreição, chega a Maria, ele diz assim, não me detenha. O meu pai e o vosso pai, o meu Deus e o vosso Deus. Por que que ele disse isso? Ele disse isso a Tomé, o meu Deus e o seu Deus. Porque Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus. Isso ninguém pode tirar dele. Nós somos filhos adotivos de Deus. Mas quando toca na hora dele chamar a nós como alguma coisa, ele nos chama de irmãos. Porque nós dois temos o mesmo Pai. E ele não se envergonha de nos chamar irmãos, porque nós dois temos o mesmo Espírito Santo. Por isso ele é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo, ela é o templo do Espírito Santo, ela está sendo edificada para a morada de Deus no Altíssimo. E como que ela consegue ter essa graça de ser edificada quando ela se coloca como pobre, ou seja, como ela se coloca como absolutamente dependente de Deus. Por isso que Paulo diz, vamos orar sem cessar. Quem é que ora sem cessar? É quem se enxerga dependente o tempo todo. O tempo todo ele precisa de Deus. Então ele não faz força para orar. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, me dá sabedoria aqui. Senhor, me dá direção aqui. Senhor, me dá discernimento aqui. Senhor, me dá graça aqui. Senhor, me reveste aqui. O tempo todo ele é o intercessor. E aí nós vamos descobrir que nós somos casa de oração para todos os povos. Porque nós vamos aprender a imitar Jesus. Nós vamos aprender a viver como Jesus viveu. E como é que Jesus viveu? Como pobre. Por quê? Porque ele era rico do Espírito de Deus. Como pobre. Por quê? Porque ele era dependente de Deus. Como pobre. Por quê? Porque ele intercedia a Deus, apresentando as suas necessidades. Como pobre. Por quê? Porque ele via Deus como seu provedor. Nós não estamos falando da quantidade de riqueza que nós possuímos. Mas nós estamos falando daquele que prefigurou como homem, como Adão. Não foi semelhante a Adão na transgressão, mas como homem perfeito. Ele nos dá o exemplo, como é que devemos viver a vida enquanto homens na terra. Jesus crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria e de graça. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E aí, para a nossa próxima live, fica a pergunta: como virar a chave para viver como Jesus? O que tem que mudar na nossa cabeça? Como que temos que renovar a nossa mente para vivermos como Jesus viveu? Porque é isso
para isso que nós somos chamados. Quando a Bíblia diz, nós devemos andar com Deus. É como se dissesse, nós devemos andar como Jesus andou no planeta Terra. Este é o nosso desafio. É para isso que o Senhor veio, para nos dar o exemplo, para nos ensinar. Por isso que a Bíblia diz, Ele é a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando nós compreendemos isso, nós começamos a entender como é que andamos com Deus. Andamos com Deus na dependência, andamos com Deus na intercessão, andamos com Deus sabendo que somos cuidados por Deus. Por isso que eu gosto tanto desse salmo que eu tenho utilizado com alguma frequência. O salmo de número 95, versículo 7. E vou ler para encerrar essa live. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob o seu cuidado. Estes somos nós nas mãos de Deus. Que o Senhor seja louvado. Estamos assim, encerrando essa live, e eu espero encontrar a você, se o Senhor nos permitir, amanhã, às 20 horas. Que o Senhor seja louvado. Amém.